Está aí o tema de hoje, a história proibida da igreja. E vamos começar a primeira parte falando sobre o seu nascimento, né? Mas antes de entrar nesse assunto, no assunto principal, eu quero deixar bem claro dois pontos, tá? O primeiro ponto, que o intuito aqui dessa mensagem não é falar de pessoas, o intuito é trazer a história não oficial, da oficial que todos conhecem, do sistema religioso. Vamos mostrar como chegou até nós esse conjunto de igrejas que vemos espalhados pelo mundo, com várias filosofias e diferentes entre si, né? Afinal, qual está certo? Em segundo lugar, o nosso combate aqui é justamente contra essas filosofias, ou doutrinas, ou ensinos tão contraditórios entre si. E isso vamos mostrar que nasceu da mente de homens que ao longo de séculos escravizaram as pessoas através de um livro que eles mesmos criaram para dar sustentações aos seus ensinos, que é a Bíblia Sagrada. Falaremos então da história obscura desse sistema de igrejas divididas em dois grandes grupos no mundo, protestantes e católicos. Levaremos em considerações fatos históricos já amplamente difundidos em alguns livros de conhecimento de todos e vendidos em livrarias em todas as partes do mundo. Portanto, não falarei nada da minha cabeça. Está escrito. E que contam essa história de poder, corrupção e sangue dos inocentes. Eu espero que você assista essa série toda e com certeza ela enriquecerá a sua vida. Esse é o intuito. Fique conosco então até o final. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos ainda aí comemorando, né, os 20 mil inscritos, já estamos chegando quase a 20.050, só nesses 2 dias aí, já entrou mais 50 para nossa família, sejam bem-vindos. Bom, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não faça isso, não assista os vídeos de clandestino, porque você não vai estar ajudando a gente. Então se inscreva em nosso canal. É só você apertar embaixo o sininho que o YouTube te avisará quando estivermos online. Ok, abençoado? Então não faça isso. E logo já deixe seu like, porque você já sabe que vem coisas boas. Conforme eu falei no começo, eu espero que essa mensagem, né, essa aula de história que vamos dar aqui, ela de alguma forma preencha as lacunas. Ou seja, talvez algumas dúvidas que os abençoados tenham ainda em relação a criação desse sistema religioso. Vamos ver, trazer muito conteúdo histórico. Se não me engano, a gente está para fechar em 3 partes, tá bom? A primeira parte nós vamos tratar do nascimento, da criação, como surgiu isso tudo. Vamos então ver as ideias dos homens em relação ao que estava acontecendo na história. Tá bom, amados? Então aí, comentem, tá bom? E claro, compartilhe essa aula aí para quem você deseja compartilhar. Vamos nessa! Bom, meus queridos irmãos, um outro detalhe importante que eu quero deixar aqui, né, para vocês. Hoje vamos falar de história, tá? E muita gente às vezes torce o nariz para a história. Mas devemos sim nos apoiar na história. E até o que eu tenho visto ultimamente nos livros que eu tenho lido, nas reportagens sobre arqueologia, sobre a história, o desenvolvimento da história, ela está totalmente a nosso favor. Então por que não podemos trazer a história? Mas hoje eu vou falar de história. Hoje eu não vou falar do Evangelho da Graça. É claro que corrobora para o Evangelho, porque o Evangelho dado a Paulo, nós vamos ver ao longo dessa jornada que vamos fazer a partir de agora, que os escritos de Paulo sempre foram deixados de lado, tá bom? Então que fique bem claro aí para vocês. Não vamos falar de graça, vamos falar de história. Então vamos começar vendo que a história dessa igreja, chamada hoje, né, de católica romana ou protestante, né, chamados evangélicos, né, porém a matriz é a mesma. Eles divergem em alguns pensamentos, algumas filosofias, porém as duas admitem, né, que o clero humano, as duas, tanto a católica como a protestante, eles admitem que o clero humano é superior aos escritos da Bíblia. É por isso que o irmãozinho às vezes vai lá, mostra para o pastor, fala: pastor, mas está aqui na palavra, não é verdade, pastor?
E aí, o que você tem a me dizer? O pastor falou assim, não, mas isso aí não é assim, é porque é assado, aqui nós somos assim, então tem que ser assim. Então você vê que quem manda são os homens e não a palavra. Por quê? Porque eles criaram um livro, fecharam um livro, e que esse livro hoje dá dor de cabeça para eles, quando são questionados pelo livro mesmo que eles criaram, chamado Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar isso também para você, tá bem? Então as duas admitem que o clero, no caso, quem comanda, é superior aos escritos da Bíblia. Vejamos então um diálogo bastante interessante. Por quê? Porque o sistema religioso se baseia que Pedro foi o primeiro papa, né? O grupo protestante já não aceita essa tese, mas o grupo que criou a primeira igreja crê que Pedro foi o primeiro papa. Isso em um discurso, né? Um diálogo entre Jesus de Nazaré, seus discípulos e o discípulo Pedro em particular. Então vamos lá, Mateus, vamos começar lendo em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18, que está aí, é bastante conhecido por nós. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados, se nós destacarmos somente esse versículo e aplicá-lo, vamos dizer que a verdade é que Jesus estava se referindo a Pedro, a pedra que Jesus estava falando ali, como Pedro. Se nós fizéssemos somente esse recorte. Então, amados, a primeira coisa, um texto bíblico, ele não pode ser isolado do seu contexto e aplicar o que quer, né? O que se quer sobre ele. Não podemos fazer isso, forçar o texto. Isso se chama forçar o texto. Isso se chama descontextualizar o contexto. Então, quem faz isso está assassinando a ideia do contexto. E é isso que essas pessoas que criaram o sistema fazem até os dias de hoje. Então, amados, o contexto desse texto mostra que antes de Jesus falar isto, haviam outras coisas, claro, que foi falado. Isso aí é um resumo, é uma conversa. É como se nós estivéssemos pegando o trem e andando, se nós quisermos recortar isso aí. Então nós temos que explicar. Então o intuito desse vídeo não é fazer uma exegese desse texto. O fato é que ali Jesus de Nazaré estava falando dele mesmo e não de Pedro. Então a falsa igreja tomou esse texto como sendo a pedra, um homem de carne e osso, como eu e você. Mas no verso seguinte, porque o texto não acaba aí, o capítulo não acaba aí, aqui a falsa igreja escravizou o mundo todo com suas ideias. Vamos ver o verso 19 de Mateus capítulo 19. Vamos ver. E diz: eu te darei, continuação, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Meus queridos, veja, o contexto desse texto é Jesus falando dele para os discípulos e, em especial, a Pedro. Sendo que esse texto, com o recorte do versículo 18, versículo anterior, dá um entendimento que Jesus está falando que a igreja, que tudo isso que nós vemos de espiritualidade, seria dado a um homem, e esse homem foi Pedro. Como Pedro foi um dos principais, se não o principal, da comunidade cristã de Jerusalém, pegaram Pedro e colocaram Pedro ali como se ele fosse o primeiro representante de Deus na terra depois de Jesus Cristo. E essa linhagem de Pedro segue até os dias de hoje. E esse homem, ele tem a condição, ele tem as chaves do reino dos céus. Ou seja, tudo o que esse homem, descendente de Pedro, ligar na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Aí está o poder dessa igreja. Mas quando Jesus fala das chaves,
ele não está direcionando a Pedro, como o texto inclina a pensarmos assim, se tirarmos esses dois recortes. Então, amados, preste atenção agora no versículo 20, que vai nos elucidar e dar margem para crer que Jesus estava falando dele mesmo. Versículo 20 está aí, dizendo: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Então, amados irmãos, vocês percebem aí que Jesus estava falando o quê? Dele mesmo. Olha, então eu peço a vocês, meus discípulos, que não digam, né, que eu sou Jesus, o Cristo, por enquanto. Então, se Jesus de Nazaré estivesse falando de Pedro, ele não concluiria essa conversa desse modo. Ele teria que dizer: não fale isso a ninguém, que Pedro é a pedra, não fale. O povo não pode saber que Pedro vai ser o primeiro representante depois que eu partir. Sim ou não? E no verso 21, nós vamos ler agora, vai endossar ainda mais a nossa interpretação correta desse texto e do contexto. Vamos ler agora o versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. Está aí para vocês. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Veja então de quem o texto todo está falando. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus ou de Pedro? Está falando de Jesus. Então fala: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então quem era a pedra? Jesus. Agora, o texto é muito claro. Por que eles não vêm a público dizer que erraram? Eles poderiam até ter o direito, abençoados, porque foram eles que fizeram tudo isso. Eles poderiam dizer que foi Pedro, dizer que foi Paulo, dizer que foi João, dizer que foi Tiago. Seria um problema deles. Agora, esse problema, a problemática aqui, e que isso que engessou o mundo, está no versículo 19, que eu vou colocar de novo para vocês aí, ó. Versículo 19, que é o problemático disso aí, olha. E eu te darei a chave do reino dos céus para um homem. Então essa passou a ser a problemática de se interpretar esse texto conforme se fosse dado a esse homem, né, que o texto aí não está apontando para Pedro, mas eles subverteram, a dizer que esse homem teria o poder, esse poder de ligar tudo que fosse possível na terra e desligar ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo, abençoados? Agora, por que eles não vêm a público e dizer que erraram na interpretação? Porque para eles não é interessante. Porque lá quem manda são os homens. Por isso que eu falei. Às vezes o irmãozinho vai lá: oh, pastor, o padre, o bispo, seja lá o que for, tá aqui escrito. Ele vai falar assim: não, peraí, tá escrito, mas não é bem assim. Por quê? Porque eles têm o poder de ligar tudo na terra, de ligar no céu, enfim. Eles têm o poder de pintar e bordar. Essa é a verdade. Então, o único compromisso deles é de sustentar essas inverdades. Então, se já começou assim, já começou no erro, no engano, imagina, por mais de 2000 anos, o que esses homens não aprontaram aí na história. Quantas águas que já passou por debaixo dessa ponte, né? Bom, então vamos prosseguir e vamos entrar agora numa parte da mensagem, ou dessa aula de história, como queiram, né? Vamos ver a fundação, vamos falar sobre a fundação, né? A fundação da igreja e a exclusão de Paulo. Bom, amados, então temos que destacar que esse movimento, tá? Ele teve 2 capítulos. O movimento de que, André? Da fundação dessa igreja aí. Ele teve 2 capítulos, 2 momentos na história. O primeiro capítulo, ele foi da morte de Jesus de Nazaré, ele foi até a morte dos discípulos e do apóstolo Paulo. E o segundo período, onde entrou de vez a mão humana, destruindo o conceito desse movimento, foi da morte dos discípulos até por volta do ano 70. Marca isso aí. Aí você me pergunta: André, e Paulo? Bom, amados, como o texto mesmo aí que eu coloquei sugere que Paulo sempre foi ignorado. Paulo foi marginalizado. Por quê? Porque Paulo traiu os judeus.
Paulo mandou matar muitos cristãos naquela época. Paulo, até hoje, em Israel, ele é uma persona não grata, sabia disso? Até hoje, para o judaísmo, Paulo é um traidor. E se vocês notarem, até os dias de hoje, existe uma ignorância em relação às cartas de Paulo. É ou não é verdade? Tanto que isso denota a diferença da nossa postura, por exemplo, que seguimos aos escritos, porque consideramos os escritos de Paulo o Evangelho da Graça, é diferente deles. Sim ou não? Não é verdade? Mas então vamos prosseguindo, tá bom? Então, amados, o que se vê no cenário até então era o quê? Era um grupo que ainda guardavam a lei. E existia um outro grupo paralelo, o grupo do apóstolo Paulo, que seguiam firmes ali sem guardar a lei de Moisés. Esse era o cenário. Então, após a morte dos discípulos e também do apóstolo Paulo, só lembrando que o último a morrer, segundo a história, foi João, o discípulo João. O único que passou aí pelo tenebroso ano 70 depois de Cristo, que todos sabem onde houve a guerra entre romanos e israelitas. Uma guerra anunciada por Jesus de Nazaré em Mateus capítulo 24, tá bom? Quando Jesus fala sobre rumores de guerra, está falando ali do fim dos tempos, está falando em Mateus 24. Jesus então já anunciava essa guerra. Então o mundo para os israelitas passariam por uma transformação radical, que reverbera até os dias de hoje. Desde o ano 70, essa nação de Israel, ela nunca mais foi a mesma. Então todo o local de adoração de judeus no ano 70 foram derrubados. Milhares de israelitas foram mortos. Jerusalém foi totalmente destruída e o templo de Herodes veio abaixo. A partir deste evento, muitos cristãos foram mortos e também as comunidades de Paulo. Muitos foram mortos, passaram o quê? A ser perseguidos. Os cristãos na época passaram a ser perseguidos. Porém, com o passar do tempo, a paz voltou a reinar. Tá? A paz voltou. E isso foi uma das piores coisas que podia acontecer. Amados, o que acontece? Havia a primeira geração de cristãos que foram os discípulos. Depois houve uma segunda geração após a morte dos discípulos. Essa segunda geração que veio, a ideia deles já era uma ideia diferente das dos discípulos, que já foi diferente de Jesus de Nazaré. Então a cada geração que vai passando, vai se mudando muita coisa no conceito. Essa é a grande realidade. E essa transformação acontece até os dias de hoje. Por isso que quem tem mais idade aí sabe do que eu estou falando. No começo do cristianismo, pelo menos na década de 80, quando eu passei a me entender por gente, né? Era um cristianismo bem mais fechado. Hoje você já vê mais aberto, né? Você vê que a geração, por exemplo, dos filhos dos pastores da década de 70 é diferente, por exemplo, dos pastores de hoje. Então isso é uma coisa que naturalmente vai acontecendo e aconteceu também naqueles dias. O que estava acontecendo era que aqueles homens tinham uma outra ideia. Então, amados, o que no mundo, naquele mundo atual dessa segunda geração de cristãos estava acontecendo? O que estava acontecendo? Existiam muitas baixas no exército romano. Por causa de quê? Por causa das constantes revoluções que haviam nas colônias do Império Romano. Então, volta e meia, eclodia ali uma revolução. O povo se revoltava, aquele local se revoltava e Roma mandava o seu exército ali para combater. Então, durante esse período, esse exército de Roma teve muita baixa. E o que acontece? Quando há baixa, há a necessidade de alistar novas pessoas para entrarem para lutar por Roma. Só que começaram a encontrar o que? A recusa. Eles não conseguiam encontrar pessoas que quisessem lutar pelo Império Romano. Por quê? Porque o povo estava virando cristão. O povo estava virando crente. E os crentes, o cristão, não queria lutar. Essa é a grande realidade. Então, no mundo desta época, ainda não havia se manifestado a igreja como uma entidade, como uma instituição. O que havia naqueles dias era o quê? Eram vários grupos cristãos espalhados pelo mundo romano. Sendo que os dois mais influentes, ou as duas maiores comunidades cristãs, era a comunidade de Jerusalém e a comunidade de Roma. Mas eles estavam espalhados por diversos locais no Império Romano. E cada um servia a Cristo de forma
liberal, havia liberdade. Não havia um centro-poder, onde dizia, não, tem que ser assim ou tem que ser assado, não. Cada comunidade aceitava ou não os escritos dos discípulos que corriam por aqueles locais. Eles aceitavam ou não. Chegava, por exemplo, a carta de Paulo, que Paulo escreveu a Tessalônica, por exemplo, cabia ao líder daquela comunidade aceitar ou não aquele escrito. Se ele aceitasse, eles passavam ali a tentar entender o que Paulo estava dizendo ali em Tessalônica. E assim também foi os Atos dos Apóstolos. Enfim, vários livros correram naquela região. E nisto, estes grupos o quê? Iam crescendo. Foi então que um grupo de padres, e padres entenda-se como pais, os pais da igreja, eram conhecidos como eram conhecidos na época, né? Então o que esse grupo novo, essa geração nova fez? Começou a se unir com quem? Com o Estado. Começaram a se unir com políticos e mais tarde com o poder romano do Império. Então, o que aconteceu? As duas maiores comunidades de Jerusalém e de Roma se uniram junto aos políticos da época e ao poder romano. Então ali começou o quê? A criar uma instituição chamada Universal, ou seja, Igreja Universal, que é Igreja Católica Romana, Igreja Romana. Era uma igreja católica. Por quê? Católica, o nome católico vem e quer dizer o quê? Universal. Então criou-se ali a primeira instituição, já aliançada com o poder. Só que quando essa notícia correu a várias comunidades cristãs do Império Romano, muitos não se uniram a essas duas grandes comunidades. Eles não aceitaram a forma como foi feita. Então esse grupo, ele começou o quê? A tomar prestígio entre os políticos. E o que fez esse grupo? Começou a colocar na cabeça dos chamados cristãos, agora institucionalizados, que era necessário lutar por Roma. Então começaram o quê? A trabalhar para tornar o quê? O cristianismo a religião oficial de Roma. Por quê? Porque o cristianismo, ou as pessoas, iriam salvar Roma da decadência. Tá entendendo, abençoado? Então eles se tornariam um poder junto aos políticos e junto ao imperador romano. E ainda assim convenceria os fiéis a se tornarem soldados do exército romano, e claro, na mente colocando que aquele exército seria o exército de Cristo. E assim Roma ganhou o quê? Sobrevida na história. Vai vendo, hein? Vai vendo. Só que nesse período, conforme eu falei, muitas comunidades cristãs pequenas não aceitavam o domínio dessa criação, dessa suposta igreja católica criada. Então, o que faziam os pais, os donos, os pastores ou os papas da época? Não existia ainda essa ideia de papa. O papa foi desenvolvido depois. Então, o que faziam? Já que eles estavam aliançados com o poder, eles mandavam recado para as comunidades menores que era para eles se unirem. Como houve a recusa, né? O que aconteceu? Eles mandavam o exército entrar dentro dessas comunidades cristãs e aprisionava e matava quem ficava na frente deles. Assim começou esse império, tá bom, abençoado? Foi assim que começou esse império que vemos até hoje, chamado cristianismo, aliançado com políticos e sempre aliançados com o poder, como vemos hoje. Então, o primeiro massacre de inocentes, o primeiro sangue derramado de inocentes dessa igreja que vemos hoje aí, aconteceu neste período da história, que durou entre o 1º século e foi até o 4º século, quando oficialmente Roma declarou a Igreja Universal, a Igreja Católica, como oficial e como um estado de poder paralelo a Roma. Então, a partir desse edito, todos em Roma deveriam ser cristãos. Então, vocês estão vendo como tudo começou a acontecer. E olha, e não parou por aí. Então, vamos entrar agora nessa segunda parte,
que também é muito interessante, vamos falar agora de como surgiu a Bíblia, de como surgiu esse livro. Então, ao longo dos anos, eles começaram o quê? A montar o que hoje conhecemos como Bíblia Sagrada. Porque antes só havia o quê? A Taná, que era o Velho Testamento, que era a Bíblia judaica, e não existia nada para embasar as doutrinas que começavam a ser ensinadas. Então, para dar firmeza às suas doutrinas, começaram então o quê? A juntar o que estava escrito nesses dias, que eram a história de Jesus de Nazaré, nos livros Mateus, Marcos e Lucas, e mais tarde João, porque João foi o último a aparecer, e os escritos de Paulo, e fora vários outros livros que a gente vê por aí, né? Por exemplo, existe o Evangelho de Judas Iscariotes, existe o Evangelho de Maria Madalena. Então, esses escritos rodavam as comunidades daqueles dias. Então, o que fizeram a maior comunidade cristã do Império Romano? Começou a juntar. Então, quando o exército, aquela comunidade que se opunha a Jerusalém, a comunidade maior, ao sistema religioso recém-criado, então eles mandavam invadir e pegar todos os escritos que haviam naquelas aldeias. E o que faziam os líderes dessas aldeias que se opunham a Jerusalém? Eles escondiam os escritos. Muitos enterraram, muitos queimaram até mesmo antes de chegar o exército de Roma ali, tudo para que Roma não tivesse acesso aos escritos. Por isso que hoje, abençoados, quero fazer uma ressalva aqui, por isso que hoje, muitas coisas estão sendo achadas, não é verdade? Quando eles fazem escavações. Muita coisa está sendo achada. E isso é muito bom. Porque muita coisa que está sendo achada hoje já está caindo por terra. Muitas filosofias implantadas, muitos ensinos do sistema religioso. E tem mais coisas para vir aí. Tá entendendo? Por quê? Porque os líderes das comunidades menores, que não aceitavam o domínio da igreja maior, que agora era a igreja romana, estava situada em Roma, eles simplesmente queimavam para que eles não tivessem acesso ali. Mas muita coisa eles conseguiram pegar. Roma conseguiu pegar. Então, nessa situação, muitos escritos foram perdidos, tá bom? Por isso que volta e meia, né, conforme eu estou falando, eles acham esses fragmentos. Eu mesmo já trouxe aqui no canal, se não me engano, com certeza eu trouxe esses escritos, eu falando sobre esses escritos. Eu vou deixar aí nas descrições desse vídeo, ou no primeiro comentário aí. Então, amados, essas coisas, elas têm que vir à tona. Porque isso corrobora para nós, que pregamos em graça. Sim ou não? Então, de posse do que havia sobrado naquela época, né, esse poder institucionalizado, agora criado, a Igreja Católica, ela começou o quê? A trabalhar para montar a sua enciclopédia, montar a sua Bíblia. Então começaram a montar a história de Jesus de Nazaré, a história de Atos dos Apóstolos, as cartas dos discípulos, as cartas de Paulo e finalmente o Apocalipse de João, que foram os últimos livros que entraram nessa enciclopédia, que é deles. Eles que fizeram. A Igreja Católica, a Igreja Universal, eles que fizeram a Bíblia. Amados, eu não quero entrar aqui no mérito doutrinário dessa questão. Mas saber destas coisas não abala o que eu creio, não abala. Porque tem muita gente aí que ao estudar isso, né, começam o quê? A desacreditar na Bíblia. Para mim, não. Para mim, essas coisas traz luz. Saber, por exemplo, que o capítulo final de Marcos, do versículo 9 em diante, foi o quê? Enxertado. Não, aquilo ali não contém nos manuscritos mais antigos que tem. Não nos manuscritos, mas nos codex, que são as cópias das cópias dos originais. Para mim é maravilhoso saber disso. Por quê? Porque se você ler do verso 9 em diante, do último capítulo de Marcos, capítulo 14, você vai ver ali muitas doutrinas que foram criadas em cima desses versículos. Então isso é excelente. Por isso que saber que vários textos, inclusive de Paulo, foi acrescentado ou foi retirado, para mim não abala aquilo que eu creio, não abala. Amados, eu sei que a Bíblia foi mexida.
isso não abala o que eu creio. De certa forma, se formos olhar tudo o que aconteceu e o que está acontecendo, houve o quê? Uma premissa de Deus. Houve o quê? Uma vontade de Deus. Sim ou não? Então, para mim, demonstra mais ainda que Deus está no controle de tudo. Até no que o homem tentou ocultar e que hoje está vindo à tona. Isso é Deus mostrando. Porque o que para mim foi revelado é maior que a minha vida. Então, esse é o ponto que eu queria colocar para vocês do que estamos falando agora. Agora, meu irmão, se isso que está sendo falado aqui ou em outro canal te afasta de Deus e de sua palavra, então demonstra que você não foi salvo pela graça. Essa é a grande realidade. Porque quando você desacredita na Bíblia totalmente e olha ela somente como um livro histórico, acabou para você. Por isso que a luz, quando chega, a luz do Evangelho, ninguém fica imune a ela. Ela destapa tudo. Ela destapa até que tu sempre foi um tremendo ateu. Por isso que muita gente chega, né? Quando chega em graça, fala assim, eu virei ateu. Por quê? Porque nunca foi. Então ela destapou, ela ajudou a pessoa a encontrar o caminho dela ali. Não importa ser ateu ou não, se é ateu ou se não é desateu, não importa. Porque tem muita gente que vira ateu depois de descobrir isso. Mas isso para nós é maravilhoso. Isso é poder de Deus. Até para aqueles que estão no engano. Sim ou não? Então eles começaram o quê? A juntar os livros. Então organizaram, depois no final de alguns séculos, eles organizaram essa enciclopédia. E a organização dessa enciclopédia, ela foi feita toda para dificultar o nosso entendimento. Por isso que o sistema religioso manda as pessoas lerem a Bíblia. Já viu? Eles falam, né? Tem até aquele, tipo um programa, né? Você lê diariamente a Bíblia no final do ano, 365 dias, você já leu toda a Bíblia. Por que mandam ler? Porque eles sabem que as pessoas não vão entender. E eles são os que mais leem, tá bom? O sistema religioso é o que mais lê. Leem tudo, de Gênesis a Apocalipse. Leem e não compreendem. Porque o sistema religioso, além de dificultar o entendimento da Bíblia, ainda tem os líderes religiosos que são mais poderosos do que a palavra. Conforme eu li lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Se eu não me engano. Tá lá. Então tem os líderes que são mais poderosos do que essa palavra. E interpreta segundo, para dar base às suas loucuras, os seus ensinos. Amados, a Bíblia, ela pode até ser lida de capítulo a capítulo, onde ela narra a história. Você vê a história, por exemplo. A história dos hebreus, você pode ler de capítulo a capítulo que você vai entender. Mas quando for por assunto, a pessoa se perde. Por quê? Porque a leitura da Bíblia tem que ser por assunto. Anota isso aí, abençoados. A leitura da Bíblia não é responsiva. A leitura da Bíblia, corretamente, ela tem que ser por assunto ou por tema. Por isso que aqui no canal eu falo, não adianta ler. Se ler, não vai entender. Abençoado, é por aí. Agora, quando você vem, ouve aqui, você é desafiado por um tema da graça. Aí você faz o quê? Começa a caçar, começa a procurar. Por isso que ouvir o Evangelho da Graça tem que ser desafiador. Tem que ser. Você tem que ouvir um Evangelho da Graça, uma mensagem, e ela ser desafiadora. Se as mensagens do Evangelho da Graça não te desafia mais, está na hora de rever algumas coisas. Tá bom? De repente, quem sabe aí, anda frequentando somente os canais de história, né? Tem muita gente que gosta de canais de filosofia, de questionamentos. Aí realmente as mensagens da graça vai se findar para você. Porque aqui nós nos baseamos nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar à história. Onde paramos? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá aqui. Então, amados, assim foram colocando os livros e tirando livros em toda a história até os dias de hoje. Agora, o objetivo inicial da reunião dos irmãos do começo do cristianismo mudou. Então, tudo gerava em torno o quê? De interesses governamentais. E isso é até os dias de hoje, sim ou não? Eles não estão aliançados com o poder? Por isso que nomearam Pedro como o primeiro pai da igreja. Sendo que o próprio Pedro jamais passou por sua cabeça que isso iria acontecer. Que ele seria essa entidade tão poderosa séculos mais tarde.
Porém, não duvido que Pedro também aceitaria o tal convite se fosse feito a Pedro, por causa do jeito de Pedro, né? Se houvesse ali uma cadeira para colocar Pedro e ele dominar ali, com certeza Pedro faria. Eu acho que a carne de todos ali inclinariam para isso. E eles se basearam nesse versículo que eu li no começo, de Mateus capítulo 16, versículo 18, e até os protestantes, né, um movimento, acima de tudo, também político, né, que aconteceu um pouco mais na frente na história, e nós vamos falar sobre essa dissidência, não aceitam o domínio papal. Não aceitam. Porém, seus líderes, estou falando do protestantismo, os seus líderes estão investidos desse poder. Eles não aceitam o Papa, não, aqui não tem isso, aqui é o pastor que está... Porém, o pastor tem o mesmo poder papal. Não pode falar mal do ungido do Senhor, já ouviu essa expressão? Não pode. E a cada divisória que existe, a cada divisão que vai acontecendo, dos hoje conhecidos como evangélicos, a cada facção que é criada, tem a sua potestade. Tem locais, amados, que os pastores, a potestade daquele lugar, diz que só vai para o céu quem andar de saias para as mulheres e calças compridas para o homem. Ali, aquela entidade determinou que só vai para o céu quem andar daquela maneira. Agora tem o outro principado do biombo ao lado, porque hoje está assim, né, abençoado? Tem igrejas uma do lado da outra, separado por um biombo. E ali já naquele outro biombo, o biombo evangélico, já podem ir até para a praia de biquíni e fazer nudismo, que não acontece nada, porque estão salvos. Ou seja, quem comanda a horda, quem comanda tudo isso são os principados e potestades, são os homens. O sistema religioso está baseado nas doutrinas dos homens. Amados, então o resumo que eu faço desse primeiro período do cristianismo, estamos acabando, que começou dentro da visão de Cristo, Jesus Nazaré. Mas na frente tornou-se a briga entre homens pelo poder de dominar as coisas, porque foi o que aconteceu. Se mataram milhares de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a história do poder e ganância dessas pessoas e que queriam apenas servir a Jesus. Matavam essas pessoas. Eles entravam nas vilas, não poupavam abençoados. Quando não, levava para Roma para servir de espetáculo ali nas arenas dos leões, chamado da Cova dos Leões. Né? Então, amados, toda essa história que nós estamos ouvindo veio por causa de uma história só, de Jesus de Nazaré. É uma história muito linda. E essa história, ela conseguia convencer as pessoas a seguir Jesus de Nazaré. Porém, encontravam essas dificuldades aí naquela época e hoje também. Então, milhares de mulheres, homens, né, mulheres, homens, crianças, bebês, grávidas, elas eram torturadas em nome de Cristo e da Santa Igreja. Muitos eram jogados, conforme eu falei, nas arenas de leões. Outros tinham suas casas e seus corpos queimados. Era assim mesmo. Teve uma vez que em Roma queimaram os corpos dos cristãos para iluminar a cidade. Por quê? Porque aquela comunidade menor não queria servir lá a Roma, queriam servir a Cristo na liberdade. Então a história sangrenta dessa organização não parou por aí, tá? Porque no 4º ano, o imperador Constantino, se aproveitando das leis que já estavam todas favorecidas ao surgimento de uma nova religião, né, foram trabalhadas por ano, oficializou a religião cristã como sendo a única que os cidadãos romanos deveriam seguir a partir daquele momento. E ali começou um dos períodos mais negros da história, que dura até os dias de hoje. Bom, amados, então chegamos ao fim dessa primeira parte, onde passeamos um pouco pela história. É claro que faltou muitos detalhes, e se eu for detalhar tudo, será uma coisa muito extensa, né? Mas quem sabe em outra oportunidade eu venho falar com mais detalhe, trazer nomes, por exemplo, é importante, data, isso dá mais base àquilo que nós estamos falando. Porém, essa não foi a ideia dessa mensagem. A ideia foi passar para vocês a história como o cristianismo veio sendo o quê? Desenvolvido ao longo da história. Então, na segunda parte, nós vamos ver o que ocorreu com o Império Romano depois de anunciar o cristianismo como sua religião oficial. Vamos ver também os editos
que a igreja começou a pressionar os imperadores para assim dominar o mundo. Vamos ver também que eles, na verdade, é que são a nova ordem mundial. Vamos ver também a primeira grande guerra santa que houve, onde milhões de pessoas foram mortas ao longo de quase 200 anos de guerra. Bom, amados, eu acho que é só isso. Não percam a segunda mensagem, pode ser que eu apresente ela a partir da segunda-feira. Os abençoados acompanhem no canal, tá bom? Que amanhã a gente vai ter uma live especial aí dos 20 mil inscritos. Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí para todos vocês e até uma outra oportunidade.